Então, nessa matéria, a gente vai ver o quê? Sistemas operacionais, 2, a parte de processos. Mas o que seria o processo, né? Processo, na verdade, é tudo que ocorre na máquina. Qualquer programa que você abre, ele gera um processo na máquina, tá? Essa parte de processo vai ser dividido em estrutura de um processo, estádios de um processo, mudança do estado de um processo, criação e eliminação do processo, processos CPU bound e IO bound, processos foregrounds e backgrounds, formas de criação de um processo, processos independentes, subprocessos e threads, processos do sistema operacional e sinais. Então, esse aqui vai ser um capítulo que nós vamos trabalhar, certo? Então, a gerência do ambiente multiprogramável, ela é uma função exclusiva do próprio sistema operacional, que deve controlar a execução de diversos programas e o uso concorrente do processador e demais recursos. A gerência dos processos é uma das principais funções do SO, o que possibilita a alocação de recursos, compartilhamento de dados, troca de informações e sincronizar suas execuções. A estrutura de um processo, que a gente vai ver agora, é da seguinte forma: o processador é projetado para executar instruções a partir do ciclo de buscas e execução, ou seja, enquanto o processador busca uma informação, ele pode executar outras informações concorrentemente, né? Em que um processador busca a instrução a ser executada na memória principal, armazena no registrador, para finalmente decodificar seus bits e realizar a execução. Isso que foi feito é uma ação de leitura da informação, tá? Porque o processador ele vai buscar a instrução, ele vai pegar o conteúdo, né, a ser executado, vai jogar no registrador e vai decodificar o sinal de bits para realizar uma execução. Então, isso, por exemplo, seria uma impressão de um documento no Word, né? Porque o SO ele tem que converter de bits, que são sinais elétricos, 0 e 1, para transformar em informação. E a partir disso ele fazer o que precisa. O registrador tem a função de armazenar seu endereço da próxima instrução a ser executada, e as alterações do seu conteúdo determinam o sequenciamento de execução das instruções armazenadas na memória principal. Beleza. Na visão da camada de hardware, o processador executa instruções sem distinguir qual programa encontra-se em processamento. Ou seja, o processador vai processar. Só que para ele não vai ver qual que está processando ou não. Ele só vai processar. Ou seja, ele vai executar, vamos falar assim. E é de responsabilidade do SO implementar a concorrência entre programas, gerenciando a alternância de execução de instruções na CPU de maneira segura e controlada. O que é CPU? CPU, ele vem do inglês Central Process Unit, ou Unit Process Central, no caso abrasileirado, Unidade Central de Processamento, ou processador. Não confunda CPU com o gabinete do computador. Muita gente gosta de confundir isso aqui, ó. Muita gente chama isso aqui de CPU, mas é uma maneira errônea de falar. CPU é isso aqui. Isto é um processador. Isto é uma CPU.
é onde vai ocorrer todo o processamento do computador, tá? Então, isso aqui é a CPU. Isso aqui é o gabinete. Não confundam isso, beleza? Logo, o conceito de processo torna-se essencial para que os sistemas multiprogramáveis implementem a concorrência de diversos programas e atendam múltiplos usuários simultaneamente. Então, o conceito de multiprogramáveis é o que? É o computador conseguir executar várias funções ao mesmo tempo, vários processos ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu dou Ctrl Alt Del e clico em gerenciador de tarefa, aqui são os processos que estão sendo executados no meu computador. Então, isso aqui é um processo, tá? Isso aqui é o processo do programinha Discord. Isso aqui é o processo do programa Dropbox. Esse aqui é o processo do Firefox. Cada aba no Firefox existe um processo do Firefox. Desculpa, cada tela aberta do Firefox tem uma, duas telas. É um processo do Firefox. No Chrome, cada aba aberta no Chrome, ele cria um processo também, tá? Então, isso aqui nada mais é do que processos. Então, cada processo é interligado a algum programa que está sendo executado, certo? Bora lá então. Dúvidas, perguntas até aí? Continuar na matéria. Então, basicamente, nós temos três processos sendo executados: o processo X, o processo Y, né, João? E o processo Z. O processo X está executando o programa 1. Dentro do programa 1 tem várias instruções. O processo Y está executando o programa 2. O programa 2 tem várias instruções. E o processo Z está executando o programa 3. Dentro do programa 3 eu tenho várias instruções. Então, o programa 1 ele é executado no determinado tempo chamado ΔT1, um intervalo de tempo. O programa 2, no intervalo de tempo chamado ΔT2. E o programa 3, no intervalo de tempo chamado ΔT3. Num determinado instante que está sendo executado o programa 1, o sistema operacional vem e fala: para, tudo que estava sendo executado no programa 1 é salvo no registrador, tá? Ele gera um checkpoint, carrega o conteúdo do programa 2, vai ser executado e começa a executar até o intervalo de delta T2. Quando ele chega em T7, o sistema operacional ele vem e interrompe novamente. Tudo que estava sendo executado no programa 2, no processo Y, ele é gravado no registrador, é gerado um checkpoint e carrega-se o processo Z. E o processo Z vai ser executado no intervalo de tempo delta T3. A mudança de um programa para o outro programa ou a mudança de um processo para o outro processo é chamado de mudança de um processo, chamado de mudança de contexto. Então, a mudança de um processo para o outro processo é chamado de mudança de contexto. Nunca se esqueça disso. Só uma dica: quando eu começo a bater numa tecla que eu fico falando direto, pode ser que caia na prova. Tá uma pergunta dessa. Então, fiquem espertos. A mudança de um processo para o outro processo é chamada de mudança de contexto. Beleza? Bora lá então. Processo.
Também pode ser definido como o ambiente onde o programa é executado, em que possui as informações sobre a execução e também a quantidade de recursos do sistema que cada programa pode utilizar, como espaço de memória, espaço de endereçamento, tempo de processador e área em disco. Então, o processo pode ser o programa em si, que está sendo executado, como também o ambiente onde está sendo executado esse processo, esse programa. Para que esse programa seja executado, ele tem que ter o quê? A permissão do usuário, ele tem que ter o quê? O tanto de memória que ele vai utilizar, ele tem que ter o tempo de processador, a data, a hora, ele tem que ter a quantidade de memória que ele vai utilizar. Então, a gente pode falar que processo é onde é executado o programa e esse programa tem os seus pré-requisitos. Igual um jogo. Um jogo para rodar, ele tem seus pré-requisitos, como espaço de HD, quantidade de memória RAM, potência de processador, necessidade ou não de uma placa de vídeo e assim por diante. Beleza? O resultado da execução de um mesmo programa pode variar dependendo do processo em que ele é executado. Ou seja, em função de cada recurso que é disponibilizado para o programa. Então, se eu pegar dois processos, ele pode ter uma diferença de quando ele é executado. Por quê? Caso um programa necessite utilizar uma área em disco superior ao seu limite, o sistema operacional vai interromper sua execução por falta de recursos disponíveis. Seria a mesma ideia. Espera aí. A mesma ideia de você estar executando um programa ou um jogo. A hora que você vai executar o jogo, você não tem a quantidade de placa de vídeo necessária, memória de placa de vídeo. Então o jogo começa a iniciar e ele trava no meio e cancela. Dá uma mensagem. Não foi executado devido à falta de memória de vídeo. Então essa que é a ideia desses pré-requisitos de um processo. Então aquela ideia, um processo pode ser executado em outro contexto? Tudo depende dos pré-requisitos, se ele vai ser atendido ou não. Tá? A gente vai ver o que é contexto mais para frente. Composição de um processo. Um processo ele é composto por três partes conhecidas como contexto de hardware, onde vai estar armazenado ponteiro, parte de checkpoint, dentre outros itens. Contexto de software, onde vai estar armazenado as características de um processo, data, hora da criação do processo, quantidade de memória, privilégio do usuário que está executando esse processo, dentre outros itens, e o espaço de endereçamento, onde o processo é realmente executado, tá? Então, essa que é a ideia de um processo, onde eu tenho contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. Bora lá. Contexto de hardware. Então, aqui eu tenho o processo A e o processo B. Aquela mesma imagem que nós trabalhamos a primeira vez. Então, o processo A está sendo executado, o sistema operacional vem e intervém no meio, fala para. O que vai acontecer? Tudo que está sendo executado do processo A, ele vai salvar no registrador do processo A, ele vai gerar um checkpoint, aí ele pega o processo B, carrega nesse registrador, que estava o processo A sendo executado, e executa o processo B. Aí vem o sistema operacional e fala, para. O SO vai interromper o processo B no meio
tudo que estava sendo executado do processo B é salvado no registrador do processo B, é gerado um checkpoint, e ele volta ao registrador do processo A, carrega tudo na memória principal e começa a executar da onde parou o processo A. Essa troca vai ocorrer até a finalização dos processos, até que o processo A e o processo B sejam finalizados, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só levantar a mão que eu interrompo aqui e jogo a palavra para vocês, tá? Contexto de software. Igual eu falei para vocês, é no contexto de software que é especificado os limites, características do recurso que pode ser alocado pelo processo, como o número máximo de arquivos abertos simultaneamente, prioridade de execução desse processo, tamanho do buffer. Buffer nada mais é do que uma memória auxiliar. O tamanho dessa memória auxiliar para operação de entrada e saída, e muitas dessas características são determinadas no momento da criação do processo, podendo ser alterada durante sua existência. Quando se cria o processo, ele já determina tudo os pré-requisitos que o processo precisa, tá? Bora lá. Contexto de software, ele é composto por 3 grupos, tá? Então, o contexto de software, ele pode ser subdivididos em 3 grupos. Qual que é o primeiro? Identificação. Cada processo criado pelo sistema, ele recebe uma identificação única, chamado PID, que vem do inglês Process Identification, ou identificação do processo, o qual é representado por um número que, através do mesmo, outros processos podem fazer referência a qualquer processo existente, consultando seu contexto ou alterando uma de suas características. Alguns sistemas identificam o processo através de nome também. Então, por exemplo, vamos lá. Serviço. Aqui é o PID, tá vendo? Ó? Eu tenho um processo chamado ARSVC 109.734. Esse é o PID dele, 11.284. Então, todos os processos têm um PID, tá vendo? Ó? Todos, tá vendo? E assim por diante. Isso é chamado de identificação do processo, tá? Então, eu tenho o nome do processo, a identificação do processo, uma descrição do processo, o status desse processo, por enquanto. Ô, caramba. Vamos ver o terceiro, qual que é. O processo também possui uma identificação de quem o criou, chamado owner, que do inglês é dono. Cada usuário possui uma identificação única, chamada UID, ou User Identification, atribuída no momento de sua criação. Através do UID, permite implementar um processo de segurança onde apenas os objetos, como processos, arquivos, áreas de memória, etc., que possuem a mesma UID do usuário, podem acessar. Isso garante o quê? Que apenas o dono do processo pode matar esse processo. Tá? Vamos supor que minha máquina Windows tem 2 usuários usando ao mesmo tempo. Então, o usuário apto está executando ele, tá? E o usuário convidado está trabalhando em background. O que vai acontecer? Aqui eu tenho
Vamos ver usuários. Ó, usuário eu, né? Detalhes aqui. Então, o usuário app está com dois programas abertos. E o usuário sistema, ou system. O usuário sistema, ele é um usuário acima do app Carnielo. Se eu tentar finalizar um serviço do usuário sistema, geralmente ele não deixaria. Mas por que que ele deixou? Porque eu sou usuário administrador, tá? Mas se o usuário convidado tentasse matar um usuário meu, um serviço meu, por exemplo, um CMD meu, o que aconteceria? O usuário não deixaria. Por quê? Porque o usuário convidado não tem autorização de matar o processo do usuário ápio. E essa que é a ideia. Isso permite o quê? Permite a parte de segurança. Por quê? Senão, o usuário secundário ele poderia tentar finalizar processos que seriam importantes para você e que não poderia finalizar. Então, o que acabaria acontecendo? Nessa aí, acaba protegendo o teu processo. Essa que é a ideia, entendeu? É porque eu estou com vários CMD e localhost esse exe. Esse CMD, mesma coisa de você vir aqui e colocar CMD, essa tela preta. Não tem nenhum processo CMD aberto, ó. Entendeu? Estranho isso aqui. Pode ser porque eu estou hibernando minha máquina ou minha máquina está com vírus. Que legal. Só deixa eu montar isso aqui, galera, rapidão. Ah, legal. Para mim matar um processo, botão direito, finalizar tarefa. E aqui eu posso definir a prioridade do processo também. Então eu posso, finalizando o processo, eu vou matando esse processo. E a gente vai ver mais para frente que, ao você finalizar o processo, você acaba fazendo outras coisas, como que a gente acaba liberando tudo que estava reservado para aquele processo, como espaço na memória, memória reservada, pré-requisitos que estavam reservados, parte de processador. Então, a gente consegue liberar muitas coisas, beleza? Bora lá. E cotas. Cotas são limites de cada recurso do sistema que um processo pode alocar. Ou seja, se a cota for insuficiente, o processo ou poderá ser executado lentamente, ou poderá ser interrompido durante sua execução, né? Por falta de pré-requisito, ou o processo nem mesmo será executado. Quais são esses pré-requisitos? É o número máximo de arquivo aberto simultaneamente, tamanho máximo de memória principal e secundária que o processo pode alocar, número máximo de operação de entrada e saída, número máximo de processos, subprocessos e threads que podem ser criados, e assim por diante. Alguém de vocês já utilizou o Windows Home? Windows 7 Home, não, desculpa, Windows Start Edition? Não, professor. Esse Windows Start Edition, cara, era manhaca, porque você só poderia abrir 3 telas. Por exemplo, eu abri o Discord, né? Eu abri o Firefox, uma tela do Firefox e abri uma tela do YouTube, do Opera. Pronto. Eu não posso abrir mais nada. Era um pé no saco, cara. Então, eu abri.
uma tela do Windows Explorer, eu abri duas telas do Adobe. Pronto, não poderia abrir mais nada. Esse é o Windows Start Edition. Cara, nunca queira trabalhar com ele, é a pior coisa do mundo. Ele foi feito para usuários domésticos. Só que usuários domésticos trabalham muito mais, com muito mais telas, né, muito mais processos. E esse Windows acabou sendo muito criticado na época, tá? Continuando aqui. E privilégios. Então nós vimos cotas, identificação e privilégio. São os três itens que subdividido o contexto de software. Minto. A parte de software do processo, tá? Contexto de software. Então, o privilégio nada mais é o direito que vai definir as ações de um processo. Ele pode fazer em relação a ele mesmo ou aos demais processos do sistema operacional. O privilégio pode afetar o próprio processo, que vai permitir que suas características possam ser alteradas, como a prioridade de execução, limites alocados da memória principal e secundária. Já os privilégios afetam os demais processos, pois vai permitir, além da alteração de suas próprias características, alterar os outros processos também, as características de outro processo. Então, se você é administrador, você pode alterar a característica de um processo e de outro processo também. Então, o privilégio ele está relacionado à operação e à gerência de todo o ambiente, certo? Então, no contexto de software, nós temos cota, identificação e privilégio. Aqui está o programa. E aqui está o processo. O processo é dividido em contexto de software, contexto de hardware, espaço de endereçamento. Então, o processo é onde ocorre a execução do programa, tá? Espaço de endereçamento é a área da memória que pertence ao processo, onde instruções e dados do programa são armazenados para cada execução. Cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento. Lembrem disso. Então, essa que é a ideia. Então, contexto de software, eu tenho o nome do processo, a identificação do processo, dono do processo, prioridade de execução, a data e a hora da criação, tempo do processador, cota e privilégio, tá? No contexto de hardware, nós temos registradores gerais, registrador point counter, registrador stack pointer e registrador de status. E o espaço de endereçamento, nós temos os endereços da memória. Coisa simples. Preste muita atenção nessa imagem, tá? Por que que eu coloquei esse vídeo? Simplesmente para mostrar para vocês que assim como, vamos falar que em Três Lagoas existem vários advogados, né? E como é que você vai conseguir sua clientela? Basta fazer o que o vídeo falou. Faça uma coisa inigualável, seja diferente. Não seja mais um advogado na praça. Não seja mais um técnico de informática na praça. Seja o técnico em informática, o diferencial. E aí você consegue fazer muito mais do que deixar essa marca. Entendeu? Bora lá.
E aqui nós temos... Show, né, Gabriel? Aqui nós temos o PCB, ou Process Block. PCB é o bloco do processo. Nesse bloco de processo, nós temos ponteiro, o estado do processo, nome do processo, prioridade do processo, registradores, limite de memória, lista de arquivos abertos. Então, esse aqui é chamado de PCB, Process Control Block, tá? É o bloco de controle de processo, como se diz. Vamos lá. Então, bloco de controle de processo é a forma que o processo é implementado pelo sistema operacional, também conhecido como Process Control Block, ou PCB. É a partir do PCB que o sistema operacional mantém todas as informações sobre o contexto de hardware, contexto de software e o espaço de endereçamento de processo. Então, é a partir desse PCB que o SO vai controlar cada processo. Logo, cada processo possui um PCB próprio, tá? Esses PCBs, eles ficam ativos e ficam armazenados na memória principal. É uma área exclusiva do sistema operacional. E seu tamanho geralmente é limitado por parâmetros dos sistemas operacionais, que permite especificar o número máximo de processos que podem ser suportados simultaneamente pelo sistema. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é uma tela do Linux, onde a gente abre o gerenciador de processo. Então, PS, "-L", minúsculo, espaço, "-A", maiúsculo. Aqui ele informa a identificação do usuário, tá? O 0, geralmente, é o usuário root. A identificação do processo. Que mais? A prioridade do processo. O apelido do processo. O tempo de execução do processo e o comando do processo que a gente está utilizando. No Windows, ele é executado através dessa tela aqui, ó. Então, ele mostra o nome do processo, a identificação do processo, o status do processo, o dono do processo, a quantidade de processador que está sendo executado neste processo, quantidade de memória utilizada, e é o outro item chamado virtualização do processo, tá? Então, é isso aqui, que é essa mesma tela aqui que nós temos aqui no nosso processo. Beleza? Professor, o que é aquele PPID ali no Linux? PPID, É. cara, não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o pai dos burros. Processo. É o número de identificação do processo pai. Ah! Então, o que é isso aqui? Quando a gente... quando ele cria um processo, a gente vai ver mais para frente, esse processo pode ter o processo pai e o processo filho. O que acontece? O processo pai é o processo principal que é criado. Mais ou menos assim, ó. Eu tenho o processo pai, certo? Do processo pai é gerado outro processo filho. Então, o PPID é o processo do pai.
E o PID é o processo do filho. Entendeu? Se a gente mata o processo filho, o que acontece? Não acontece nada. O processo pai mantém normal. Se eu mato, vamos pegar outro exemplo aqui, quer ver? Vamos supor que eu pegue outro processo aqui, ó. Eu tenho um processo aqui e outro processo aqui. Beleza. Esse aqui é o processo pai, certo? Se eu vier e matar esse processo, não vai acontecer nada. Se eu matar o processo pai, ele vai matar os demais processos, certo? Então esse aqui, ele é um modo árvore ou modo raiz, tá? Eu tenho o tronco e eu tenho os processos filhos ou subprocessos. Isso que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Beleza. Obrigado, professor. De nada. Então, o estádio de execução, né? Então eu tenho estádios de execução do processo. Quais são eles? O estado de pronto, o estado de execução e o estado de espera. Como é que ocorre isso? Vamos lá. Estado de execução. Quando o processo estiver sendo executado pelo processador, pela CPU. Em sistemas com apenas uma CPU, pode ter somente um processo sendo executado por vez. Os processos se alternam no uso do processador. Quem que vai determinar isso aí? O próprio sistema operacional. Então, eu tenho 3 processos aqui. Vai imaginar, tá? Processo 1, 2, 3 e 4. E aqui eu tenho o processador. Como é que o processador vai executar os processos? Simples. Ele vai executar da seguinte maneira, tá? O processador vai executar o processo 1 primeiro. Aí chega um momento que ele para, começa a executar o processo 4. Aí chega um dado momento, ele para, começa a executar o processo 2. Chega um dado momento, ele para e começa a executar o processo número 3. Então, isso aí, ele vai controlar de que maneira? O próprio sistema operacional que vai colocar essas ordens, ou aleatoriamente, ou através da, da sua, como fala? Da sua importância, tá? Ou por ordem de chegada. Quem que vai determinar? O sistema operacional que vai determinar isso aí, tá? Em Professor, o sistemas, que, o que opa, define quantos processos um processador consegue realizar? por exemplo, o sistema que eu tenho um processador, geralmente, né? Ele vai executar a quantidade de processo que a máquina consegue. Mas o que vai determinar isso? A quantidade de memória, tá? Quantidade da potência do processador. Então, é isso que vai determinar. Se você tem uma, uma máquina que consiga ter uma memória RAM muito alta e um processador muito potente, ele vai abrir mais processos. Se você tem uma máquina com baixa memória RAM, isso, Gabriel, quantidade de núcleos também. Por quê? Antigamente eles começavam a fazer,
processadores mais potentes. 1.0 GHz, 1.2 GHz, 1.5 GHz, 2.1 GHz. E aí, qual que foi o problema? O processador começou a esquentar muito. Então, quanto maior a frequência desse processador, vamos falar assim, quanto maior a potência, que é a mesma coisa, quanto maior a frequência, mais calor o processador emitia. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar com processadores multinucleados, tá? Quanto maior o número de núcleo desse processador, mais rápido ele passou a ser. Certo? Então, isso que vai determinar a quantidade de processo que uma máquina pode processar. Mas também tem aquilo que eu te falei, limitação do próprio sistema operacional. Se o sistema operacional é 32 bits, aí ele processa bem menos. Se ele é 64 bits, aí ele processa muito mais. Por quê? Sistema operacional de 32 bits, ele processa pouca informação, porque ele só reconhece 3024, não, 3072 mega, tá? Ou 3, 3 mega, memória RAM aproximadamente, tá? É isso aqui, ó. 1 mega é 1024 bits, né? Vezes 3, então é isso que um computador de 32 bits vai reconhecer, até 3072 megas. Ah, mas eu tenho 4 megas no meu computador. Não adianta. Eu tenho 8 megas, eu tenho 16 megas no meu computador. Ele é 32 bits? É. Ele vai reconhecer só 3072. Mas e os 16 megas que eu tinha? Né? É isso mesmo? Não, tá ruim, pera aí. 16 menos 3072. Ah, tá louco. Tá louco. Tá louco, 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 louco. Vamos pegar padrão. Ah, claro, fiz errado. 16 mega, vamos falar aproximadamente, né? É, 16 vezes 1024 vai ser 16.384 mega, aproximadamente, tá? Menos 3.072. Ah, agora sim. Então, 13 megas aproximadamente você perde do seu computador se você tiver com sistema 32 bits. Um sistema com 64 bits, ele reconhece tudo, os 16 mega. Então você acaba perdendo quase 13 megas e meio, tá? Se ele é 32 bits. Ah, mas meu processador é 32, eu instalei um personal 64. Não adianta. Tudo vai depender do teu processador. Então nós vimos estado de execução, estado de pronto, quando um processo ele vai esperar para ser executado. O SO determina os critérios pelos quais o processo de pronto deve fazer o uso da CPU. E esse critério é conhecido como escalonamento. Ele deve estar organizado de acordo com a prioridade de cada um, tá? Ou prioridade do processo, ou modo de chegada, ou aleatoriamente. Opa! E estado de espera. Ele está aguardando por algum evento externo ou por algum recurso para prosseguir o seu processamento.
Pode se tratar, por exemplo, uma operação de entrada e saída, ou a espera de uma determinada data ou hora para continuar essa execução. Por exemplo, você programa tua máquina para passar o antivírus em tal data, em tal horário. Enquanto isso, o processo está em espera. Quando chega naquela data e naquele horário, ele começa a executar um escaneamento atrás de vírus do seu computador. E essa aqui é uma ideia, o wait, tá? Ele está guardando algum evento externo. Beleza? Então nós temos execução, espera, pronto e espera. Um processo, ele pode passar de execução para pronto, de pronto ele passa em execução e vai espera. De espera, todo processo que está em estado de espera, ele tem que passar para o estado de pronto para posteriormente ir para o estado de execução. Beleza? Dúvidas, perguntas? Não, professor. Maravilha. Então eu vou acabar a matéria aqui por hoje.